já está na internação há vários dias, às vezes pós-cirúrgico, num tratamento que era para ser um tratamento mais simples, mais curto, talvez, e muitas vezes a gente acaba deixando passar, né, algumas informações, negligenciando esse paciente que pode estar se tornando um paciente séptico, né? Então, a sepse. O que seria um conceito inicial, digamos assim, de sepse, né? Desde que ela foi nomeada, né, desde que se trata dessa forma, a sepse, a gente conhece ela como uma disfunção orgânica, né, do paciente que causa risco de morte. Então, é uma disfunção orgânica em função da resposta do hospedeiro que está exacerbada, né, diante de uma infecção. Para ajudar, né, nessa abordagem da sepse, a gente se baseia muito em tudo aquilo que tem na medicina humana, né? Eles trabalham muito bem a abordagem da sepse, eles fazem várias atualizações, estão sempre lançando novas propostas, e elas se encaixam muito bem dentro da medicina veterinária, né? E em 2016, foi feita uma campanha de sobrevivência à sepse, né? E ali a gente tem algumas diretrizes de como abordar, de como lidar com essa condição, e o que fazer diante disso, né? E em 2018, a gente teve uma atualização, né, dessa campanha de sobrevivência à sepse. Nessa atualização, é aquilo que a gente utiliza no momento, né? Então, os conceitos e as abordagens que a gente está utilizando agora são essas, né? E já tem muita coisa também que já precisa ser atualizado. Então, já existem algumas, dentro dessa atualização de 2018, já existem algumas coisas que a gente já está usando de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então, lá em 2016, a gente tinha uma classificação de sepse, uma sepse grave, que seria um pouco pior, uma evolução já, né? E o choque séptico. E agora, a partir de 2018, a gente já tem somente um termo de sepse, né? Qualquer tipo de sepse já é importante o suficiente, já é grave o suficiente, né? Então, a gente não tem mais uma sepse grave, tá? E o choque séptico, tá? Daí, a gente consegue ver aqui uma comparação dessas definições, tá? Nas definições antigas, lá já começando desde da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, a gente tem por definição ela com algumas alterações físicas do paciente. Então, alteração de temperatura, no leucograma, frequência cardíaca, respiratória, e isso não mudaram nessa nova definição, porque a gente está falando mais diretamente da sepse mesmo. Né? Mas por que a gente tem a definição antiga ali de CIS? Né? Porque a sepse, antigamente, a sepse inicial, ela era classificada como a síndrome da resposta inflamatória com alguma infecção associada, né? E a gente só caracterizava a sepse como uma sepse grave quando a gente tinha a sepse e, além disso, algumas alterações, algumas disfunções orgânicas, né? Então, pressão, lactato, coagulopatias, enfim. E o choque séptico, ele era definido pela sepse, acrescida de uma hipotensão, mesmo depois de uma reanimação volêmica. Então, classificava como um paciente que tinha uma hipotensão, já tinha feito uma reanimação volêmica, e mesmo assim, ele ainda estava com a pressão baixa. Né? E hoje, a gente tem o quê? Hoje, a gente não tem mais sepse grave, tem a sepse como uma suspeita ou um diagnóstico fechado já de infecção presente no paciente, unido a 2 ou 3 pontos no score KISOFA, que a gente chama. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ou apenas um paciente que já estava em acompanhamento, que já tinha a presença de uma infecção, ou de um ponto ali nesse score, e que aumentou em 2 ou mais pontos dentro dele. Né? Então, hoje, a gente tem uma definição de sepse que a gente consegue definir precocemente, né? A gente consegue detectar precocemente. Então, a gente não precisa de todo aquele quadro inflamatório, mais a presença de infecção, e para a gente dizer que ela é grave, ter todas aquelas alterações orgânicas ali. Hoje, a gente tem uma suspeita de infecção acrescida de 2 disfunções orgânicas, e já é o suficiente para a gente chamar de sepse e para a gente já abordar, né,
de uma forma rápida, completa. Tá? E lá no choque séptico, a gente tem, então, a sepse, por definição nova, adicionada ao quê? A uma necessidade de uso de vasoativo para manter uma pressão mínima de 65, na pressão média. Então, sepse mais essa necessidade de vasoativos e o lactato acima de 2 milimol/litro. Então, a gente vê que são duas condições que são muito importantes, claro, mas só essas duas condições adicionadas à sepse, a gente vai ter o choque séptico por definição, tá? E o que seria esse QSOFA? Né? Na verdade, ele é uma pontuação que a gente faz pela disfunção orgânica sequencial. Então, quanto mais disfunções orgânicas esse paciente apresenta, maior vai ser essa pontuação dentro dessa classificação e pior é o prognóstico desse paciente. Né? Então, esse score, ele é usado para quê? Para a gente dizer que esse paciente está séptico, tá? E para a gente acompanhar esse paciente também. Então, a gente vai ter ele como um fator de prognóstico, e a gente vai conseguir, com ele, dar muitas respostas, principalmente para o tutor, né? Porque muitas vezes a gente está com aquele paciente internado, né? É um paciente crítico, já faz alguns dias, o tutor está com gastos bem altos, já está com a condição financeira mais limitada, e ele pergunta para a gente como é que está esse paciente, qual é a evolução dele, né? E ele tem o direito de saber, e a gente tem como responder isso. E é claro, nós não somos deuses, não vamos poder dizer para eles se esse paciente vai viver, se vai morrer. A gente não pode definir nada, mas a gente consegue dizer para ele, sim, se esse paciente está evoluindo bem ou se ele está evoluindo mal e as chances de óbito são grandes. Tá? Então, assim, nesse score a gente consegue avaliar ali alterações neurológicas, respiratórias e circulatórias, principalmente. Tá? Então, o que a gente vê? A gente vê aqui, na avaliação respiratória, a relação de pressão parcial de oxigênio com essa alteração aqui, que seria a fração expirada de oxigênio. E o que é isso? Essa pressão parcial, a gente vai ver a quantidade de oxigênio que tem arterial ali, passando no sangue, e essa fração expiratória nos fala quanto de oxigênio está sendo ofertado para esse paciente. Então, ele está no oxigênio natural, ele está com uma máscara com oxigênio, ele está com uma sonda nasal, ele está entubado, está em ventilação, como é que está, né? E, diante disso, a gente consegue perceber se aquilo que ele está recebendo de oxigênio está sendo suficiente para ele se manter. E, se ele já está recebendo o que deveria ser suficiente, mesmo assim não está legal, é porque ele não está sendo capaz, né, de difundir esse oxigênio no organismo dele. Então, quanto maior a pontuação, pior é a condição, né? Aqui a gente vê que acima de 400, que é um valor normal dessa relação, a gente tem uma pontuação zerada. E conforme for reduzindo, né, esses valores, a pontuação vai aumentando. Aqui, em 3 e 4 de pontuação, a gente já tem um paciente que está muito mal, que não está conseguindo dar conta, que precisa de um suporte ventilatório e que tem um prognóstico pior. Tá? Depois, a gente consegue avaliar aqui, na coagulação, as plaquetas. Mesma coisa, quando a gente tem acima de 150 mil plaquetas, a gente tem um score zerado, e conforme vai reduzindo a quantidade, né, de plaquetas nos exames, vai aumentando a pontuação. Tá? Da mesma forma, a bilirrubina, que vai subindo os valores, vai piorando a pontuação. A escala de coma de Glasgow também é avaliada, conforme vai reduzindo a pontuação na escala de Glasgow, vai piorando a pontuação aqui nesse score. E a avaliação renal, tá? A avaliação renal ali com creatinina e com o débito urinário, tá? Por que esses fatores aqui, eles foram escolhidos, digamos assim? Esses fatores aqui, eles são dinâmicos, né? Então, não adianta a gente pegar lá, fazer uma hemogasometria, pegar outros aspectos da hemogasometria, que são aspectos que mostram alterações crônicas do paciente. Então, tem outros aspectos ali que a gente vai ver que ele tem uma alteração de parênquima pulmonar que a gente já sabia que existia, né? Então, é uma alteração crônica, o valor é ruim, mas é um valor que não serve para nós, porque
Se eu fizer esse exame hoje, fizer amanhã, fizer depois de amanhã, ele está piorando ou melhorando e esses valores vão estar iguais. Né? Então, ele não vai servir para essa pontuação. Então, aqui são definidos alguns valores que vão servir para a gente, dinamicamente, ver como que está a evolução desse paciente. Tá? Cássia? Diga. Desculpa te interromper. Você poderia ocultar essa linha que está nos seus slides? Claro, desculpa. Obrigada. Aí, certo? Sim. E uma outra alteração que teve, uma atualização, então, dessa campanha em 2018, foi uma das a mais importante, né, eu diria. Anteriormente, a gente tinha o que chamava de pacote de 3 e pacote de 6 horas. Tá? O que é isso? Era o tempo que a gente tinha para agir, né? O tempo que a gente tinha desde triar o paciente até definir que é um paciente séptico e iniciar o tratamento para ele, né? Com uma sepse ou uma sepse grave, né? E até a sepse grave ainda tinha um pacote de 3 horas, que era uma quantidade de horas grande, é um tempo grande para a gente começar a agir, né? E agora, em 2018, o que a gente tem? A gente tem um pacote de 1 hora. Então, é definido que o melhor momento para a gente iniciar o tratamento desse paciente séptico é dentro de 1 hora. Tá? Então, recebeu o paciente, tem suspeita, já está vendo que tem algumas alterações ali, existe um possível foco infeccioso, a gente já começa a pensar se tem alguma deficiência orgânica, se existe, a gente já começa a agir pensando num paciente séptico, tá? E a gente chama, então, de hora de ouro, né? Essa primeira hora do paciente é o momento que a gente tem com mais chances de salvá-lo, né, futuramente. Então, quanto antes a gente entrar com o tratamento para ele, maiores as chances a gente tem de sucesso nesse tratamento. Então, quando a gente pega um paciente que a gente suspeita de sepse, não dá tempo de ter certeza na maior parte das vezes, e não dá tempo de esperar, de fazer mais um exame básico, de aguardar, de ir para o almoço, nada disso. Né? Quando a gente recebe um paciente que tem essas chances de sepse, está mais claro, está desconfiando, começa a agir, já começa a procurar melhor, já começa o tratamento, que a gente vai ter mais chances. Tá? E o que a gente deve avaliar? Tá? Dentro das diretrizes da sepse, existem muitas coisas a serem avaliadas. Então, a gente fala desde do serviço de enfermagem, então, dos cuidados que esse paciente vai precisar ter, de higiene, de conforto. A nutrição é uma das coisas muito importantes também. Então, esse paciente vai estar com uma sonda para nutrição, ou vai estar sendo auxiliado ali para alimentar, ou dificilmente, mas também pacientes sépticos, às vezes, ainda estão bem, estão caminhando, estão comendo, tá? Mas, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei algumas das principais coisas que a gente pensa em avaliar, falando mais diretamente da sepse, né? Então, é claro que vai ter mais coisas envolvidas, vão ter, talvez, mais medicamentos a acrescentar, mais exames a fazer, né? Então, vai ter mais coisa, com certeza. Mas o que a gente vai focar? Quando a gente pegar o paciente e dizer, olha, tem um foco infeccioso, tem uma pielonefrite, já está com alteração no débito, já está se encaminhando ali para uma sepse, talvez já está com uma alteração na hemogasometria dele. Então, a gente já vai começar a fazer essas coisinhas aqui. O primeiro deles que eu vou falar, então, é o lactato. O lactato, ele é muito importante nessa avaliação, principalmente no acompanhamento para o prognóstico desse paciente. Tá? Então, a gente vai usar ele desde a classificação, né, do paciente até o final do tratamento dele. Tá? Quando o lactato está acima de 2 milimols litros, a gente já sabe que ele está alterado e a gente vai começar a fazer essa medição bem mais frequente. Né? Então, a indicação é de fazer a avaliação do lactato a cada 2 a 4 horas. Né? E como é que a gente vai definir esse tempo? Né? Como é que eu vou escolher se eu vou fazer a cada 2 horas, a cada 4 horas? Depende do paciente. Depende dos resultados que a gente está tendo. Né? Se eu tenho um paciente que está com lactato em 3,5
e eu estou fazendo a cada 2 horas e ele está ficando em 3,5 ou alterou para 3,6, 3,5, enfim, 3,7, alterou pouco, a gente pode pensar em aumentar um pouco esse tempo, né, para repetir. Então, de repente, faz a cada 3, de repente, faz a cada 4 horas, né? Porque o que acontece? A aferição do lactato, essa medição dele, o ideal o padrão ouro seria a gente fazer com sangue arterial, né? Então, o ideal, sim. Qual que é o ideal? Fazer com sangue arterial, a gente vai ter um valor fidedigno, né? E a gente vai conseguir ter certeza de que aquele valor ali está correto e a gente vai fazendo acompanhamento. E ainda mais, arterial, preferencialmente do mesmo local. Quando a gente faz o lactato com sangue venoso, a gente já sabe que esse valor vai estar um pouco aumentado, né? Quando a gente coleta lá, coleta sangue normalmente, faz lá o garrote já aumenta um pouco mais o lactato. Então, assim, para acompanhamento na internação, é possível fazer sangue venoso? É possível, tá? É possível, é mais fácil, é mais prático, a gente acaba também manipulando menos o paciente, né? Judiando menos o paciente, mas aí a gente tem que saber que aquele é um parâmetro que a gente está acompanhando, que não é o valor real, então a gente só está acompanhando, comparando valores, né? E daí a gente vai saber se está aumentando ou se está diminuindo, tá? E a gente tem que tentar coletar do mesmo lugar, sempre. Preferencialmente, você tem que fazer o garrote, né? Então, precisa fazer o mínimo de contenção possível e o mínimo de mudanças possíveis aí naquela coleta para a gente saber que realmente está conseguindo fazer um acompanhamento legal, tá? O lactato tem que ser rodado o mais rápido possível também. Então, existem esses aparelhos aqui, os lactímetros, né? Que é muito mais fácil de ter em mãos da clínica, a gente vai ali e faz rapidinho, né? Quando a gente precisa mandar para o laboratório, então tentar também mandar o mais rápido possível, né? E por que a gente faz o lactato? Tá? O lactato, ele é um dos marcadores de perfusão. Né? Então, eu não diria que ele é nem o melhor e nem o único. Né? Existem vários marcadores e, geralmente, quanto mais avaliações você fizer, melhor vai ser a conclusão. Então, se você conseguir fazer mais marcadores, então, pressão venosa central, gap de CO2, essas outras avaliações, seria muito melhor, né? Mas o lactato, ele serve como um marcador para prognóstico. Então, o que acontece com ele? Ele é formado no organismo quando a gente tem deficiência de oxigênio. Né? Então, a glicose vai lá, se transforma em piruvato, e o piruvato, se não tiver oxigênio presente, não vai entrar no ciclo de Krebs, né? Não vai formar ATP. Então, ele vai lá fazer uma outra rota e formar o lactato. Então, o lactato, ele é produto daquele déficit de oxigênio. Quando é que a gente tem isso? Quando a gente tem uma microperfusão comprometida, então, a entrega de oxigênio está sendo comprometida, talvez porque não tem oxigênio suficiente, talvez porque não tem hemoglobina suficiente, tá? Vários outros fatores, talvez porque tem uma infecção por micro-organismos anaeróbicos, então a gente não tem a resposta exatamente o que está causando, mas a gente sabe que tem um déficit ali, né? E é para melhorar. A gente está iniciando o tratamento, a gente está fazendo tudo por aquele paciente e a intenção é que esse lactato vá reduzindo, né, e vá melhorando. Então, ele vai servir como comparação para isso, tá? Hemoculturas. As hemoculturas, elas são indicadas em todos os casos que a gente desconfia de sepse, tá? E como é que funciona? A cultura que a gente vai mandar para o laboratório, ela precisa ser coletada antes de começar com o uso de antibiótico, né? Então, como que é isso? A gente precisa fazer ela o mais rápido possível, né? As diretrizes, elas falam em 45 minutos, no máximo 45 minutos para coletar, porque a gente precisa entrar com antibiótico terapia em até 1 hora, né? E muitas vezes essa cultura não é coletada rápido, por quê? Porque a gente precisa de um local estéril, né? Então, eu vou coletar o sangue da jugular, então eu vou fazer uma tricotomia bem feita, uma limpeza bem feita, vou fazer uma higienização ali como se estivesse entrando para uma cirurgia, como se aquela região ali fosse submetida a algum procedimento cirúrgico, tá? Tudo estéril, tudo limpinho, faz a coleta.
Muitas vezes também a gente não vai coletar só o sangue, a gente vai coletar material de alguma região. Então, intraabdominal, fez ultrassom, viu que tem um foco lá, é importante coletar daquela região, mas talvez tenha que ser guiado por ultrassom, talvez tenha que ser submetido a sedação, né? Então, às vezes, a gente realmente vai demorar um pouquinho mais para a coleta. Se não conseguiu coletar nesse tempo, não vai deixar de entrar com antibiótico. Entra com antibiótico, coleta depois, se for possível. Quando a gente entra com antibiótico, em torno de 1 hora ali, a gente já tem uma esterilização, assim, do conteúdo sanguíneo. Então, é mais difícil da gente conseguir resultados, mas a gente vai mandar igual, vai tentar igual encontrar, tá? Qual a indicação? Fazer pelo menos 2 pesquisas, né? Então, 2 amostras para micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos, tá? Os frasquinhos são especiais do laboratório, são diferentes, é interessante ter em mãos, né, alguns para conseguir já fazer essa coleta, ou ter um contato íntimo com o laboratório que se consiga, né, sempre o mais rápido possível esse tipo de coisa, né? Mas é muito importante porque quando você não coleta, né, para mandar para essa cultura, você vai entrar com antibiótico rápido, vai fazer todo o manejo ali, mas talvez naquele momento, aquele período de tempo que você já teria a resposta de uma cultura, você descobre que o antibiótico que você está usando não está fazendo nenhum efeito. E aí você vai querer mandar para uma cultura. E aí talvez a gente não tenha um resultado legal, não descubra qual é o antibiótico que ia funcionar, e a gente vai ter que começar a fazer tentativas. E na sepse, a gente não pode ficar fazendo tentativas, a gente tem que ser assertivo, né? Então, tem que ser o mais preciso possível, tá? E aí, a gente fala da antibiótico terapia, tá? Os antibióticos, eles estão, né, como todo o resto da terapia da sepse, dentro da hora de ouro para a gente iniciar, tá? Então, a gente precisa localizar o foco infeccioso, provável ou já detectado, né? E a gente precisa saber, né? A gente já precisa saber qual é o antibiótico ideal para aquele tipo de infecção. Então, se a gente desconfia lá de uma infecção pulmonar, a gente já tem que ter ideia do que a gente vai usar, né, para esse paciente. E aí a gente vai, claro, fazer uso de uma terapia empírica, né? E de amplo espectro, tá? E aí, muitas vezes a gente acaba precisando ainda associar antibióticos dependendo do que a gente desconfia, porque a gente não sabe a resposta ainda, não sabe que micro-organismo está ali, qual é aquele patógeno, qual o antibiótico que ele vai responder, né? E como eu falei anteriormente, a gente tem que errar o mínimo possível, né? E é claro que a gente tem uma questão muito importante quando a gente vai falar em antibióticos, né? A gente precisa ter critério, né? Então, a gente vai avaliar o quê? Esse paciente realmente se encaixa dentro de um paciente séptico? Sim, ele se encaixa. Ele tem infecção, ele tem os pontos do score SOFA, ele tá dentro do... ele é um paciente séptico. Então, a gente não vai pecar na hora do antibiótico. Esse paciente é um paciente que, infelizmente, a gente precisa, sim, de amplo espectro, de associação, não dá para a gente ficar segurando muito ali, né? Pensando muito, vou usar demais, enfim, nesse momento a gente precisa ter critério. Saber o que está usando, saber quando usar e usar, né? Não ficar, não enrolar com isso, né? E, claro, depois do resultado da cultura, a gente vai ver se a gente precisa trocar o medicamento, se a gente precisa associar, ou se a gente vai poder simplesmente parar com o antibiótico, se não era por aí. Enfim, depois da cultura, a gente consegue ir melhorando essa terapia, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de antibiótico terapia empírica, né, que a gente usa dentro dos pacientes em sepse. Então, aqui tem sugestões para pulmão, infecções urinárias e infecções intraabdominais. E aí a gente olha as classificações, né? Existem os antibióticos que são direcionados para quando é uma infecção comunitária, que infecção comunitária a gente chama quando o paciente chegou, né, para atendimento, ou até 48 horas que ele está conosco,
né? Que provavelmente ele pegou essa infecção, esse agente, fora da clínica, fora do hospital. Né? E a infecção nosocomial, que a gente sabe que o paciente tem grandes chances de ter se contaminado dentro da internação mesmo, dentro ali da clínica. Né? Então, os antibióticos que a gente usa, vocês vão ver que aqui, na maior parte das vezes, eles já estão em associação, né? Então, a sugestão de antibiótico já é associado. E a gente vai vendo que a gente inicia com antibióticos, né, de terceira geração já, quinolonas, e quando é nosocomial, a gente já começa aí com um tratamento mais pesado, né? A gente vê que tem até indicação dos carbapenêmicos, né? Então, quando já tem o uso prévio de outros antibióticos, ainda está naquela condição, então, realmente, é como eu falei, precisa ter critério, precisa saber o que está fazendo, saber o que está usando. Hoje em dia não é difícil da gente abrir um livro, abrir um artigo ali e encontrar essa resposta. Os antibióticos indicados para cada sistema estão em todos os lugares disponíveis. Então, a gente pode usar 2 minutos para abrir um livro, olhar ali, achar qual é o antibiótico melhor usado naquela situação, né? E ter essas anotações aqui que são importantes, né? Que são indicações aí diretas para sepse em algumas situações um pouquinho mais complicadas, mais complexas, né? A sugestão de aplicação empírica, então, de antibióticos, ela já tem uma definição, assim, do que deveria ser mais usado. Então, é claro que cada sistema, cada organismo tem uma indicação mais voltada, né? Mas o que a gente mais usa, o que a gente mais associa? Beta-lactâmico com aminoglicosídeo, ou beta-lactâmico com quinolona, e quando a gente tem a suspeita de algum agente anaeróbico, o metronidazol, né? Então, é claro que não é uma regra, mas quando a gente for pensar rápido, precisa de uma decisão, precisa escolher antibiótico, acho que vou precisar fazer realmente uma associação deles, né? Esses são os que a gente acaba usando mais, eles se encaixam na maior parte dos sistemas que são acometidos, né? E a gente passa para outro fator de avaliação e de tratamento importante dentro da sepse, tá? A fluidoterapia. E essa é uma questão bem importante. Dentro das definições lá de 2016 e vindo para as de 2018, a gente não teve muita mudança, sabe, na fluidoterapia. E a gente já vê que precisa, sim, de muita atualização, porque dentro da sepse, a fluidoterapia ela é muito importante, mas ela ainda é abordada de uma forma bem agressiva. Então, a gente vê que as indicações dos intensivistas atuantes mesmo, já são um pouco mais cautelosas do que as indicações que tem inicialmente da fluidoterapia, tá? Então, assim, a indicação principal da fluidoterapia na sepse é o uso de cristalóides. Tá? Não tem indicação do uso de coloides. É claro que existem lá a exceção da exceção, que muitas vezes vai se justificar, né? Mas, em geral, os coloides não são utilizados em sepse, né? A gente sabe que o paciente séptico, ele é um paciente que já é inflamado, é um paciente que, na maior parte das vezes, já tem vasodilatação, tem aumento da permeabilidade vascular. Então, esse fluido, pensando ali em segurar a pressão sanguínea dentro do vaso, a gente já não tem mais essa abordagem, nem com cristalóide, nem com coloide, pensando somente dessa forma, né? Ainda mais no paciente que não tem uma condição orgânica que aceita muito bem esse tipo de fluido, tá? E dentro dos cristalóides, a gente vai usar o quê? Na maior parte das vezes, o ringer lactato, né? Que é o que a gente mais tem em mão, justamente porque ele é o que vai melhor nos suprir, né? Mas é claro que cada caso é um caso. Vai ter casos que a gente vai usar um ringer simples ou um NaCl 0,9%. Então, vai depender muito, mas o ringer lactato é o que a gente vai pensar primeiro e depois a gente vai vendo os casos menos comuns, né? E as diretrizes, elas recomendam o uso da fluidoterapia quando a gente recebe o paciente séptico, instituir, né, o cristalóide 30 ml quilo hora, 30 ml quilo em até 3 horas, né?
Eles até sugerem que tem pacientes que vão precisar desse volume em 15 minutos. É um desafio volêmico muito alto, muito agressivo. Hoje a gente tem muito estudo sobre isso, então a gente já vê que as indicações não são mais essas, né? Embora ainda não tenha tido uma atualização dentro dessas diretrizes da sepsi, a gente já vê muito artigo novo, muito estudo novo, muita orientação nova dos profissionais dessa área em não fazer esse volume, tá? A gente tem comprovado que acima de 20 ml quilo, a gente já começa a ter lesão de glicocálix dentro dos vasos. Então, a gente já vai ter um vaso que está friável, que está permeável, que está doente, e a gente ainda vai fazer uma fluidoterapia agressiva que, na maior parte das vezes, não é necessária, né? A gente vai lesionar mais ainda esse vaso. E depois a gente vai precisar dele para usar vasoativa, a gente vai precisar medicar, vai fazer antibióticos pesados, vai ficar com esse paciente internado por dias, ou talvez por semanas, e aquele vaso ali já foi, né? Porque aquela lesão ali, ela não vai se restabelecer. Então, a indicação mais segura, mais cautelosa, seria de 10 ml quilo. E a gente tentar fazer isso em até 3 horas. E, é claro, eu estou falando de paciente que precisa de fluido, tá? Então, paciente que precisa de fluidoterapia. A gente vai avaliar a necessidade, né, e a responsividade desse paciente. Então, esse paciente que chegou para você, você vê que ele precisa de fluidoterapia, e muitas vezes ele é um paciente que precisa de um volume mais alto, vai instituir um volume mais alto, né? Mas a maior parte das vezes a gente consegue botar um volume um pouco mais seguro e ir associando, né, e ajustando, enfim. Esse paciente que está na fluidoterapia, ele precisa de acompanhamento do débito urinário. Então, o balanço hídrico desse paciente precisa ser negativo. O ideal, né, é um balanço zerado. Né? Tudo aquilo que entra de fluido para o paciente, sai lá na urina. Tá? Mas a gente prefere que o paciente tenha um balanço negativo, que ele urine um pouquinho mais ainda do que está entrando de fluido, porque aí a gente sabe que esse paciente está saudável, que esse paciente a gente não está encharcando ele, não está ficando fluido lá, não está retendo, né? Então a gente precisa acompanhar isso de perto. Pesa tapete higiênico, se o paciente fez xixi, se não está sondado, se é possível que esteja sondado, então fazer o cálculo aí de quanto que está urinando, para que a gente consiga reverter isso se for necessário, tá? E aí, monitorar a responsividade da fluidoterapia é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. Né? A gente não tem ali um parâmetro fácil e rápido que a gente olha e diz, tá ótimo, tá respondendo, consigo garantir isso. Né? A gente tem algumas variáveis que conseguem nos ajudar, né? Então, pressão venosa central, o clearance de lactato, HbCO2, mas essas variáveis não são variáveis que a gente faz assim, rotineiramente em qualquer lugar, né? Então, geralmente é o paciente que está na UTI, que está com catéter venoso central, é o paciente que a gente consegue coletar, né, fácil esse sangue, fazer esse acompanhamento, né? O paciente que está na internação, a gente acaba avaliando a responsividade muito mais em avaliações macrohemodinâmicas. Então, a gente vai ver TPC, a gente vai ver turgor cutâneo, mucosa, né? Então, a gente vai fazer essas avaliações. Eu poderia falar de pressão arterial também, embora ela seja só lá uma consequência, né? E não uma avaliação direta de responsividade ao fluido, tá? E a necessidade, né, de fluidoterapia? A necessidade também é difícil, né? Às vezes o paciente chega e eu fico, na maior parte das vezes, a gente fica na dúvida se ele precisa ou não, né? Então, o ideal seria a gente ter um FAST, né? A gente conseguir fazer um ultrassom rápido ali, que não é para diagnóstico, não é para busca diagnóstica, nada assim, é realmente só para tomada de decisão, né? A gente faz aquele ultrassom rápido, ver ali como é que está o coraçãozinho ali, se é falta de volume sistólico mesmo, se esse paciente não tem volume para o coração mandar, né, para todo o organismo, ou se não, a gente vê ali, não, o volume está legal, esse paciente ele não está com contratilidade boa, né, então a gente vai ver que talvez lá a pressão sanguínea dele que está baixa, ele está instável, não é porque falta fluido, né.
Então, assim, quando a gente fala em fluidoterapia na sepse, as diretrizes já vêm assim. Chegou o paciente séptico, a gente institui o fluido em 30 ml quilo. E aí, a gente vai adequar isso, dar uma ajeitadinha aqui para nós, a gente já sabe que existem umas atualizações e a gente vai reduzir essa quantidade e ver o quanto o paciente precisa, né? Tem alguns estudos mais recentes que falam que o paciente séptico, na maior parte das vezes, quase metade deles, eles não precisam de fluidoterapia, né? E a gente sabe que, dentro desses que não precisam, eles respondem à fluidoterapia. Então, às vezes, a gente faz fluido, melhora a pressão, melhora lactato, melhora débito, melhora várias coisas. Mas não quer dizer que ele precisava, só quer dizer que o organismo dele respondeu. E, às vezes, a gente se confunde, né? A gente acha, ele está melhorando porque era falta de fluido mesmo, né? E não quer dizer. Então, quanto mais preciso a gente for nesse controle, melhor esse paciente vai reagir depois. Na sequência de indicações do tratamento da sepse, a gente tem os vasopressores. Porque na maior parte das vezes, o paciente séptico, ele vasodilata, ele é um paciente que está com a pressão lá no pé, né? Está caindo a pressão, responsividade volêmica não quer dizer, né, que vai melhorar a pressão. A gente fez o volume lá, fez fluido, se ele estava realmente hipovolêmico, vai melhorar, se essa era a causa da pressão estar baixa, vai melhorar, mas o paciente séptico, em geral, não é um paciente que está hipotenso por hipovolemia, né? Ele está vasodilatado. Então, esse paciente, muitas vezes, precisa associar vasopressores, né? O que a gente estima? Um paciente grave, a gente não quer que ele esteja com a pressão altíssima, né? Então, às vezes, a gente olha lá a pressão e acha que ela, nossa, já tá baixa, tá baixa, tá baixa, a gente fica noiado ali, né? Pressão arterial média tá em, tem 75, vou colocar no vasoativo. Não, a gente tem que pensar que o paciente crítico, ele precisa manter uma pressão suficiente para o organismo dele funcionar bem, né? E se a gente puder não colocar nada de medicação aí, melhor. Tá? O vasoativo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma vasoconstrição, principalmente uma vasoconstrição periférica. Tá? Isso vai prejudicar a microcirculação. Tá? Então, assim, quando a gente tem o vasopressor, ele está agindo a macrocirculação, ele está fazendo com que a pressão fique numa média boa, que o organismo todo consiga dar conta, né? Mas a gente vai olhar lá na microcirculação, os vasinhos todos lá bem colabados, morrendo muitas vezes, então a gente prejudica muito a microcirculação. E a microcirculação, ela é o principal, né, para manter a vida do paciente. A microcirculação é o que faz a troca gasosa, né, a troca de gases é feita lá nos capilares. Então, eles são extremamente importantes, né? Então, o que a gente faz? A gente sempre vê a macrohemodinâmica, né, e tenta manter lá a frequência cardíaca, a pressão, frequência respiratória, temperatura, tudo em dia, né? A gente vê ali os parâmetros de, tá tudo certo, tá tudo ótimo. E aí a gente vê o paciente no dia seguinte, tá péssimo, tá piorando, né? Exame tá bom, parâmetros estão bons e o paciente tá piorando. O que é? É a microhemodinâmica, né? Os capilares lá estão morrendo, não tá mais fazendo troca, e isso é tardio, a gente não percebe isso de cara, né? Por isso que a gente precisa avaliar esse paciente muito de perto. A gente precisa avaliar continuamente, a cada 2 a 4 horas, o lactato, né? Então, a gente tem que olhar para ele com outros olhos, tá? Mas, quando a gente precisa usar o vasopressor, né? O de eleição inicial é a noradrenalina. Então, esse é o vasopressor de eleição para iniciar o tratamento do paciente. E a gente tenta usar sempre a menor dose possível. Quando a gente está chegando numa dose mais alta, aí tem indicação da gente associar a vasopressina. Então, a vasopressina, ela vem para a gente fazer uma associação e reduzir a dose da noradrenalina. Com isso, a gente vai estar agindo em sítios diferentes e a gente vai estar reduzindo um pouco também os efeitos colaterais disso. A gente vai manter essa pressão estável,
vai manter a macrodinâmica legal, mas a gente também vai estar conservando um pouquinho mais lá aqueles capilares, aquela micro também. E aí tem a indicação também, né, do uso da dopamina, né, associada em muitos casos, né, para a gente também conseguir usar doses mais baixas. E em alguns pacientes a gente usa inotrópico positivo, que é a dobutamina. Naquele paciente lá que eu falei, que ele não tem alteração de diminuição de fluido corporal, né, ele não é hipovolêmico, talvez ele seja, assim, vasodilatado, precise de um vasopressor para corrigir, mas também, às vezes, esse paciente, ele está com a contratilidade cardíaca reduzida, né? Às vezes é um paciente que está séptico, mas ele também é cardiopata. Então, às vezes, esse paciente precisa de um auxílio, né, para que esse coração funcione melhor e o coração também faça a parte dele diante de todo o resto que a gente está compensando, né? Então, às vezes, o paciente séptico também, em função da infecção, tem lesão, né, miocárdica, então, vai também fazer déficit na contratilidade. Então, talvez precise associar a dobutamina a esses outros vasopressores, tá? Estão aí, gente? Tá muito silêncio. Não tem nenhuma pergunta? Tá aqui? Tem pergunta no chat, sim, Cássia. Quer falar? Paulo, para avaliar o lactato, então pode ser coletado da pressão invasiva, caso o PCTE esteja sendo monitorado desta forma? Sim, pode ser coletado, sim. Quando a gente faz a pressão invasiva, muitas vezes é possível colocar ali uma torneirinha de 3 vias e aí fazer essa coleta junto. Para a pressão invasiva, o sistema dela é um pouco específico para que a gente tenha um resultado legal lá no monitor, né? Então, às vezes a gente briga com isso, assim, para ter uma curva legal, se a gente começa a acoplar mais itens ali no meio daquele sistema, sabe, entre o equipo e o acesso, pode mudar lá. Mas você pode coletar dali sim, tá? Quando a gente tem um acesso venoso central, ele já está feito para isso, né? Então, a gente já tem mais equipamentos ali, né? Então, a gente consegue ficar fazendo a monitoração da pressão, fazer coletas por ali, mas sim, coleta artéria a artéria, pode coletar sim. Por enquanto, só tem essa. Obrigada, Cássia. Então, aqui, o que eu juntei, né? Coloquei aqui pensando nessa reanimação que a gente fala. Então, o que é indicado, né? Para sepse? A indicação é que o paciente séptico que chega e já está em choque séptico, né? Que ele tem necessidade de vasoativo para manter a pressão estável, a gente não espera. A gente não aguarda, colocando um vasoativo, esperando, ver se realmente vai precisar de fluidoterapia, ou faz uma prova de carga com fluido e espera para ver se vai precisar do vasoativo. Então, a indicação na sepse é entrar com a fluidoterapia e os vasoativos junto. Os dois de início, e aí ir regulando, né? Ir regulando a dose do vasoativo, ir regulando a quantidade de fluido, e aí vai percebendo, né, se vai precisar associar mais medicações, ou se já pode ir reduzindo a dose dele até retirar, porque não está sendo necessário, era só o fluido mesmo, ou se a gente pode ir reduzindo a fluidoterapia e deixando somente essas medicações vasoativas. Então, essa é a indicação. Inicia com os dois, e aí avalia, né? E os inotrópicos, se necessário for, entra também, mas ele não tem indicação de fazer o início imediato, né? Porque ele vai ser mais restrito mesmo. Se a gente entrar com uma dobutamina num paciente que não tem hipocontratilidade cardíaca, a gente vai estar prejudicando muito, né? A gente vai estar fazendo um aumento de consumo de oxigênio, está aumentando essa frequência cardíaca, a gente vai estar piorando bastante a condição dele. Tá? E aí, cristalóides, o que a gente mais vai usar mesmo é o ringerlactato, né? Então, como eu falei, o mais usado é o ringerlactato, daí você vai avaliar as outras condições, os outros pacientes que não podem ou não devem utilizar ele, né? De vasativo,
a noradrenalina fica em primeiro lugar, né? Então, é a primeira indicação de uso, a vasopressina, se for necessário, associar para reduzir a dose da noradrenalina, a dopamina como um auxiliar, unindo ao tratamento, e lá nos inotrópicos, quando a gente precisa usar a dobutamina, sempre após uma avaliação prévia, né? E aí, a gente tem um paciente que está lá com 4 bombas de infusão, né? Como aqui. Então, a gente tem um paciente crítico que está recebendo várias medicações, né? Tem lá um vasativo, a fluidoterapia, o outro vasativo para associar, já tem o inotrópico também. E esse paciente é um paciente que precisa, sim, de avaliação contínua, né? A gente tem que saber se aquela fluidoterapia já pode mudar a taxa, se tem que aumentar, se tem que descer, se aqueles vasativos já podem ser alterados também, se ainda vai precisar de tudo aquilo, se precisa do inotrópico. E lembrar também que todas essas diluições feitas aqui, então aqui tem um pouco de fluido, aqui tem um pouco, aqui a gente tem 2 bombas de infusão que estão com os equipos lá em cima também, com os fluidos lá em cima. Tudo isso se soma, tudo isso se soma à quantidade de fluido que ele está recebendo, tá? Então, o paciente que está cheio de infusões ali, tem que somar toda aquela quantidade que ele está recebendo ali e descontar lá do Ringer, da solução fisiológica, senão a gente vai sobrecarregar ele. Então, a gente sempre tem que lembrar desse detalhe também. Aqui. Então, vamos lá. Na sequência do que a gente mais precisa fazer com o paciente séptico, das coisas que mais ocorrem, dos problemas que nós temos frequentemente, é a reposição dos produtos sanguíneos. A transfusão sanguínea, ela é extremamente importante e ela precisa ser levada em consideração na maior parte das vezes, tá? Por quê? A indicação principal de uma reposição de sangue total é quando a gente tem a hemoglobina abaixo de 7. Tá? Essa é a indicação da sepse. Mas não é a única indicação hoje que a gente avalia, né? Porque a gente sabe o quê? Que a hemoglobina é o que carrega o oxigênio em todo o corpo, tá? E muitas vezes um paciente crítico, que está extremamente debilitado, que está com várias disfunções orgânicas, ele não compensa uma hemoglobina de 8, de 9. Talvez essa hemoglobina já seja deficiente para ele, para conseguir fazer todo esse trabalho, né? Então, a gente hoje também vê como uma possível atualização, né, para as diretrizes da sepse, esse tipo de avaliação. Não olhar somente para a hemoglobina. O hematócrito a gente nem fala, né? A porcentagem de hematócrito a gente realmente não usa como uma definição para transfusão. Mas a hemoglobina sozinha, ela também deixa um pouco a desejar, né? Por que eu estou falando isso? Aqui, só para exemplificar um pouquinho para vocês, o DO2 é a avaliação do que a gente entrega de oxigênio lá na microcirculação, lá para a mitocôndria, tá? Então, esse é o maior objetivo nosso, tá? Então, é aquilo que a gente tem de oxigênio que está sendo entregue mesmo, lá diretamente para a mitocôndria, para ela fazer o que tem que fazer, para fazer a troca gasosa, para nutrir aquele local ali, tá? E ela depende diretamente do conteúdo arterial de oxigênio. Então, o conteúdo arterial de oxigênio é o quanto tem de oxigênio ali dentro do organismo com o débito cardíaco, tá? Conteúdo arterial de oxigênio, quantidade que a gente tem de oxigênio lá dentro da artéria para ser levado para onde deve ir, né? E débito cardíaco, que é a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então, frequência que o coração está batendo, volume que tem ali dentro para o coração bombear para todo o corpo, né? E quantidade de oxigênio que tem ali. E o conteúdo arterial de oxigênio, ele depende grandemente da hemoglobina, tá? Então, a maior parte aqui, ó, nossa fórmula, tá envolvendo, ó, o
conteúdo da hemoglobina. E um pouco, é claro, o conteúdo do oxigênio, né? Então, se a gente tem um paciente anêmico, tá com hemoglobina lá de 6, adianta a gente colocar ele no oxigênio? Pode melhorar um pouquinho, né? Mas aí não vai resolver o problema. O paciente que tem pouca hemoglobina, não adianta a gente enfiar um monte de oxigênio lá para dentro do organismo dele, que as hemoglobinas não vão abraçar esse oxigênio. Cada hemoglobina, ela satura 4 moléculas de oxigênio. Se está 100% saturada, aquelas hemoglobinas, e não é assim, porque elas não saturam 100%, né? Não adianta eu dar mais oxigênio para elas, que a gente vai ficar só ali gastando oxigênio, estressando o cão, e ele não vai melhorar, né? Então, a gente vê que é mais preocupante, né? E é claro, os dois são extremamente importantes, né? A quantidade de oxigênio, a quantidade de hemoglobina são extremamente importantes, mas o que mais impacta do conteúdo arterial de oxigênio é a falta de hemoglobina, né? Ou a incapacidade da hemoglobina de saturar, né? De agarrar aquele oxigênio e de levar embora. Então, quando a gente fala de transfusão sanguínea, a gente está falando que a gente precisa de hemoglobina suficiente para entregar aquele oxigênio lá na microcirculação e ela ficar o melhor possível, trabalhando direitinho para segurar esse organismo inteiro que está deficiente, né? Então, a gente precisa dar suporte para o corpo para ele trabalhar contra aquela deficiência, né? Então, o paciente já é crítico, e a gente ficar ali, não, mas a hemoglobina dele está 8, não está 7, né? Ainda não baixou. Você vai ficar esperando esse paciente que está crítico, que não está conseguindo fazer o trabalho dele, né, dentro do organismo, piorar? Não, né? A gente vai melhorar a condição dele, vai dar todo o suporte possível para que ele consiga trabalhar bem. Tá? E aí, a gente tem aqui, não tem indicação de eritropoetina para esses pacientes, tá? Então, paciente que tem, paciente anêmico, séptico, não tem essa indicação, por quê? Porque a eritropoetina, ela tem um meio de ação um pouco mais demorado, né? Então, ela vai agir lentamente nessa nova produção de células, e a gente precisa que o organismo trabalhe menos possível, que ele receba da gente aquilo que ele precisa, né? Isso vai ajudar e vai ser mais rápido, né? E aí, claro, quando a gente tem anormalidades dos fatores de coagulação, quando a gente tem déficit de plaquetas, a gente pensa em fazer transfusão de outros produtos e não do sangue total. Então, aqui, como eu falei, né, a entrega de oxigênio para a mitocôndria é o objetivo de tudo que a gente está fazendo pelo paciente, né? Então, esse é o maior objetivo de tudo. Eu estou fazendo a dobutamina para que o coração tenha contratilidade, vá lá bater melhor, vá bombear o sangue para o organismo. Estou fazendo transfusão para aumentar a quantidade de hemoglobina, fazendo vasoativo para que a gente consiga manter essa pressão estável, regulando temperatura, enfim, todos os fatores que a gente está mexendo, está regulando, está tratando, é para isso, para que a microcirculação fique saudável e consiga lutar, né, para todo o organismo se recuperar dentro dessas condições. Então, assim, a sepse, ela deve ser tratada baseada em metas. A gente não pode estar com o paciente que é tão crítico, né, um paciente que demanda de muitos cuidados, de muita atenção, muito estudo, que a gente não pode errar, né? A gente não pode querer que estipular uma meta de, hoje ele entrou assim e eu acho que daqui 3 dias ele vai estar legal. Não, o tratamento desse paciente, ele é guiado em metas, ele é guiado em horas, né? Qual que é a minha meta para esse paciente agora? A minha meta é que eu consiga fazer ele alcançar uma pressão arterial média de 65, melhorar a temperatura dele, conseguir oferecer oxigênio, melhorar ele no score. Eu quero em 3 horas baixar o lactato. Enfim, a gente vai fazendo metas, pequenas metas de melhoria, né? E no final a gente vai ir conseguindo uma grande melhora desse paciente. Então, é baseado em metas para que a gente tenha o cuidado de não tirar o olho dele, né? A gente não pode pular uma avaliação daquelas 2 horas do paciente.
ai, estava atendendo, estava almoçando, estava no descanso, teve outras coisas. Não, esse paciente é o paciente que precisa estar em acompanhamento. E aí, claro, a gente vai falar que ele precisa estar em acompanhamento intensivo, né? O ideal é que o paciente séptico que está nessas condições, que é um paciente crítico, ele esteja sendo acompanhado 24 horas, né? Esteja sendo tratado por um intensivista, por alguém que está de olho nele o tempo todo, alguém que vai ser capaz de lidar com as intercorrências que vão acontecer nesse meio tempo, né? E lembrando só, quando eu falei em pressão arterial média de 65, não lembro se eu falei antes ali, mas por que a gente vai manter isso? Porque a gente precisa de um paciente que mantenha o organismo dele, né? E não que sobrecarregue, tá? Então, vamos lembrar sempre disso. Uma pressão-alvo mais baixa, né? Não uma pressão-alvo de 100, né? Ah, não, eu vou aumentar aqui a dose da Norep porque tá 70, não tá legal ainda. Não, tá legal sim, dá para manter aí, é aí que a gente quer. E aí, a sepsia é uma emergência? Né? Eu não posso dizer que a sepsia é uma emergência, né? Porque a gente vai para a definição de emergência. Emergência é aquele paciente que chega com risco iminente de morte, né? Mas eu diria que a sepsia demanda de muita rapidez, sim, de dedicação, né? O paciente que chega séptico, o paciente que chega nessa suspeita, precisa que uma pessoa olhe para ele e foque nele, né? E faça tudo o que precisa fazer rapidamente para que a gente aumente as chances de salvar esse paciente, né? É um cuidado que a gente precisa ter quando a gente fala nesse assunto, porque a maior parte dos pacientes que a gente deixa passar, né, que acaba perdendo em função da sepse, é o paciente que já está dentro da clínica, é o paciente que já está em acompanhamento, porque aquele paciente, às vezes, já está lá alguns dias, ele está estável, como a gente diz, então tem parâmetros bons, está tudo dentro do normal, e a gente começa a olhar um pouquinho menos para ele, né? E aí esse paciente começa a evoluir negativamente, né? E aí a gente olha lá um parâmetro, olha assim, esse parâmetro aqui ficou um pouco ruim agora, mas tudo bem, eu acho que tá ok dentro do quadro dele. Não tá ok, né? Ou a gente recebe o paciente e faz uma dosagem de lactato inicial, né? E aquele lactato já estava em 3. A gente diz, não, mas realmente ele tá mal agora, né? Então vai estar em 3 mesmo, é o esperado. E aí a gente não repete mais, né? A gente vai repetir em 24 horas, né? E em 24 horas o lactato já está em 5. Né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Quando a gente recebe o paciente que tem essa suspeita, é o melhor momento, né? Porque aí você está recebendo ele já está chegando nas suas mãos, você tem todas as oportunidades possíveis aí de procurar e de ter um bom resultado com ele. Claro que a gente tem aquele paciente que estava em casa com o tutor há 10 dias, né? Estava com uma piometra horrorosa, não está comendo, já está vomitando, sem urinar direito, e aí, claro, né? A hora ouro dele já passou faz dias. Né? Então, a gente não pode fazer milagre também. Mas aquele paciente que está sob os nossos olhos, que é possível da gente pegar todos esses parâmetros aí e enxergar que ele é um paciente séptico, não pode escapar. A gente não pode deixar isso passar, porque aí realmente é negligência. Né? Então, isso. As conclusões que a gente tira dentro dessas diretrizes, dentro de tudo isso que foi montado para enxergar a sepse com uma maior clareza e precisão, um pouco mais rápido, né? É o quê? Que o diagnóstico e o tratamento precisam ser precoces. Então, a gente já tem que ficar sempre com isso na cabeça, sempre pensando nessa possibilidade. A gente não pode mais pensar hoje num paciente séptico, aquele paciente que está muito mal, que está lá na internação há dias, que já está morrendo, que você já olha e diz, poxa, né, acho que não vai dar. Não, né? A hora de tratar sepsia é quando o paciente ainda está bem. A hora que a gente tem chance de tratar sepsia é essa. E é por isso que cada vez mais a gente preconiza que seja rápido, que seja inicial, né?
E, claro, o suporte hemodinâmico desse paciente precisa ser acompanhado integralmente. Como eu falei antes, o paciente inicia dentro da hora de ouro e acompanha ali, hora a hora, a evolução dele, até que a gente realmente tire ele desse quadro, né, para que a gente consiga tratar ele como um internado de menor gravidade, né. Toda sepse é grave, né, toda sepse é grave, o choque séptico já é uma condição pior, sim, né, e precisa olhar com esses olhos críticos, né, de quem está procurando o problema mesmo, porque daí a gente acha antes do que seja tarde. É isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu queria deixar, né? Eu não posso dizer que eu tenho anos de experiência com isso, bem pelo contrário. Dentro da faculdade, a gente aborda pouco, né, a sepse, o paciente crítico, a gente vê muito mais clínica, muito mais cirurgia prática, né? E esses assuntos, assim, às vezes eles ficam de lado mesmo, né? E eles são extremamente importantes, e quando a gente já tem essa visão diferente, esse olhar crítico, essa ideia, já planta aquela sementinha ali na cabeça, a gente já enxerga mais fácil, né? A gente já atende o paciente e já fica pensando se existe essa possibilidade. Ou a gente está com o paciente internado e cuida um pouquinho mais para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Então, esse que é o objetivo.